E aí, o fisiculturismo está em crise à beira do fim? E por que os principais canais de mídia estão sendo proibidos de cobrir os eventos? No vídeo anterior eu reagi ao Renato Cariani falando sobre esse assunto e do porquê ele se desinteressou pela maromba, e hoje eu vou reagir à resposta do Tamer El-Guindi, o diretor executivo da IFBB Pro League NPC, sobre essas falas. E também vou reagir ao Júlio Balestrin jogando titica no ventilador e cobrando as empresas que patrocinam os eventos. Então o vídeo de hoje está imperdível. Eu sou o Fabião Pro, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Antes da gente seguir, dá aquela força pro canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações e hype o vídeo e bora pro conteúdo. Nesse primeiro trecho que eu vou soltar a seguir, o Tamer, ele aborda diretamente os rumores e, na opinião dele, isso é apenas uma crise, que o bodybuilding está passando pelo seu momento de crise, mas assim como todos os esportes, tem seus momentos de altos e baixos. Ele até usa a expressão ups and downs, né? Ele vive fazendo umas expressões em inglês, mas vamos lá. Vamos ver, Então, vamos muito lá. polêmica então. Tamer, o fisiculturismo está acabando ou não? Ixi. Ó, pergunta na Eu lata. escuto isso daí, de vez em quando eu tenho vontade até de dar risada. Eu tô no esporte por 27 anos, eu sou o maior promotor do mundo e cada 5 anos existem ups and downs, né, de qualquer esporte. Eu trabalhei no UFC, as pessoas não sabem, e eu lembro muito bem com a Ronda Rousey e o McGregor, quando eles estavam no esporte, a gente estava super em cima. Quando eles saíram, realmente deu uma queda de depressão no UFC, porque a gente... Assim como quando o Anderson Silva deu uma queda também, tá voltando aos poucos com Poatan e outros atletas, mas teve uma queda vertiginosamente de audiência depois que o Anderson Silva saiu fora, né? Mas vamos lá. A gente não tinha grandes heróis, mas as coisas continuam hoje, o esporte está melhor. Há um ano atrás, tá? O que se falava o bodybuilding furou todas as bolhas, o bodybuilding isso. Sabe, a gente, de vez em quando, como brasileiros, e eu falo isso que eu moro nos Estados Unidos a maioria da minha vida, a gente é muito emocional, né? Então a gente reage muito extremo de um lado e muito extremo do outro lado. O bodybuilding vai viver há muito antes do Tamer El-Guindi estar aqui e vai dar por muitos mais anos. A gente está vivendo, eu acho que uma mudança, né? Uma mudança natural. Eu acho que existe uma crise um pouco econômica. Hoje a gente tem menos dinheiro como sociedade do que a gente tinha antes, né? As coisas estão mais caras para nós e isso afeta o fisiculturismo, porque o fisiculturismo é um item de luxo, né? Não é um item... primeiro você tem que ter sua comida, você tem que ter o seu aluguel, então isso afeta a gente. Isso é fato, o esporte, o bodybuilding é um esporte caro. Não basta a sua inscrição, você ter dinheiro para inscrição, você tem o custo com toda a sua alimentação, que muitas vezes é mais calórica, e às vezes tem atleta que tem alguma restrição, algum alimento, que tem que adaptar com outro tipo de alimento que acaba sendo caro, e aí tem que fazer se rebolar inteiro para buscar opções mais econômicas para atingir a necessidade calórica, fora paradinhas que dependendo do ciclo também não é barato essas coisas. Então é um esporte de alto rendimento e muitas vezes, aliás, quase sempre, né, ou melhor ainda dizendo, até ele conseguir botar algum dinheiro dentro de casa é uma guerra, porque no começo, o cara vai ganhar um pote de whey concentrado, vai ganhar, sei lá, um troféu, vai ganhar, sabe, uma sacola que você acha que tem um monte de coisa ali, na verdade tem uma coqueteleira, um sachê de whey, mas até ele conseguir ganhar, até ele conseguir o Procard, é uma guerra e muita gente desiste, cara. O que a gente vê de atletas se dando bem é um afunilamento, assim, absurdo, né? Só que se a gente olhar quantos que desistem porque preferem voltar pro mercado de trabalho para botar dinheiro na casa, Mas eu quero deixar isso claro. Tem gente aqui, o Maradona, o Júlio,
antes da gente vir aqui para o Brasil, muito dos atletas, o jeito que eles viviam a vida dele, tentando competir, eles não tinham nada, não existia nada disso. E a gente realmente revolucionou o esporte. Hoje é uma indústria não milionária, bilionária, né? Eu estou falando do fisiculturismo. Bilionária do que a gente mexe em termos da economia. E a gente vai se adaptar, a gente vai mudar, a gente vai melhorar e a gente vai continuar crescendo. O fim do bodybuilding é só para as pessoas que realmente não amam o fisiculturismo, que ele sempre vai continuar. E aí, pessoal, o que você acha disso? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Comenta aí embaixo, né? Eu penso o seguinte, bodybuilding vai acabar? Não, não vai acabar, ele vai continuar, mas ele está realmente em uma fase terrível. A gente está vendo alguns atletas indo a óbito porque estão usando realmente alguns protocolos, já carregam em si alguns problemas de saúde que são agravados muitas vezes, né? Embora nem todo óbito esteja correlacionado a isso, mas isso está fazendo o esporte ficar em xeque, né? Colocando a credibilidade do esporte, do bodybuilding em xeque, ou concurso, se você preferir dizer que o bodybuilding é um concurso, porque de fato os resultados são muito subjetivos. Isso é uma outra coisa que desanima muita gente, né? A subjetividade, eu comentei no vídeo de ontem, porque muitas vezes me incomoda essa coisa do atleta ter que fazer quase que um protocolo de ir conversar com o árbitro central, depois ir conversar com outro árbitro que também é o organizador do evento, né? A gente sabe disso, que o atleta ele que vai disputar a Olímpia, ele vai conversar com o Tyler Manion, que não é o árbitro principal, mas ele é o vice-presidente do evento, da federação, e depois ele tem que conversar com o árbitro central, que é o Steve Weinberger. E se ele não fizer isso, ele corre risco de não ser visto. Isso é uma coisa que realmente desanima muito o atleta de participar, porque fica pensando, falei, chego lá, peço feedback, aí cada um fala uma coisa, aí eu obedeço só que aí o outro não gosta, né? Eles não têm um consenso, então acaba sendo de fato um concurso e não há um consenso. Isso desanima muito o atleta. Já vi muito atleta falando, não compito mais, chega por causa disso, cansei de levar ferro, porque para ganhar alguma coisa eu tenho que ficar lá lambendo bota, tenho que ficar puxando o saco de cara que não tá nem aí para mim. Isso aí desanima muito o atleta também, isso é fato. Mas agora esse trecho é muito importante, gostaria que você ficasse até o final e prestasse bem atenção, porque o Júlio Balestrin vai dar um apelo certinho, certeiro, para as empresas que patrocinam os eventos, né, para parar com essas restrições que eles impõem nos criadores de conteúdo que querem divulgar o esporte. E muitas vezes se vê de mãos atadas as regras impostas pelas patrocinadoras, que restringe tanto a produção de conteúdo, que se violar qualquer uma dessas coisas, corre risco de ter o canal derrubado até. Que você está tocando nesse assunto, eu vou fazer um apelo. E esse apelo, ele se resume para as empresas que fazem parte do patrocínio da Muscle Contest. O Tamer está conosco. E nós não trabalhamos para uma determinada empresa, nós não trabalhamos somente para a Growth. Nós trabalhamos para o crescimento do nosso segmento. E esse segmento só vai conseguir crescer se nós unirmos forças. Nós temos os maiores canhões de mídia da internet, somos nós. Só que se a gente, de alguma forma, ficar bloqueado porque a empresa A ou porque a empresa B estão patrocinando o evento, a gente simplesmente não vai vir. Que a gente quer vir onde a gente é bem visto, onde a gente é bem quisto. Então, criar um clima hostil por causa de uma divulgação de um esporte onde, se nós atuarmos, todo mundo cresce, eu acho um pouco infantil. Eu acho um pouco infantil, não. Totalmente infantil. Eu concordo, cara. Concordo totalmente. Porque tem muitos influenciadores lá que viveram bastante nos bastidores, já foram atletas, preferiram parar as competições para cuidar de outras coisas na vida, mas não abandonaram o bodybuilding, continuando nos eventos. E o Renato Cariani,
no vídeo anterior, no vídeo de ontem, que inclusive vai estar nos vídeos relacionados, então assiste até o final para você assistir esse vídeo também, onde ele fala que a partir do momento que ele saiu da Max, que é um dos patrocinadores, olha só, e foi para a Growth, que não é patrocinador, ele começou a ser barrado. O Júlio Balestrin também, depois de anos de Max, foi para a Growth, passou a ser barrado nos bastidores, não podia mais frequentar o lugar que ele sempre pôde estar presente só por ser patrocinado por uma marca que não é patrocinadora, só por causa disso, né? E o direito acaba ficando a par de uma empresa que monopoliza, restringe tantos direitos dos outros produtores de mídia do evento que tem gente que tá caindo fora, sabe? É tanta restrição que qualquer desviada assim corre risco do canal dele ser derrubado. Triste isso, cara. É por isso que muita gente tá desencanando, mas vamos tocar aqui. Então meu apelo aqui vai para as empresas que estão patrocinando o Moscow Contest. Por favor, nós estamos juntos para divulgar o esporte. Então, pensem na divulgação do esporte antes de pensar na empresa que vocês estão participando, porque se vocês bloquearem ou impedirem nós de trabalharmos promovendo, divulgando e mostrando o que acontece nas competições, o esporte acaba ficando limitado. Então, se vocês não querem limitar o esporte, se vocês querem que todos cresçam, deixem-nos trabalhar com vocês. Nós não vamos promover só os atletas da Growth. Nós vamos promover o esporte brasileiro e principalmente todos os atletas que estão no Olímpia lá. Nós queremos cobrir o Mister Olímpia, mas nós não conseguimos. E nós não conseguimos porque, infelizmente, existe uma política para que nós não possamos cobrir o Mister Olímpia. E quem que perde com isso? Todos vocês. E mesmo que, por exemplo, o pessoal da Growth fosse cobrir a trajetória de um atleta patrocinado da Growth que está participando do Mr. Olímpia, por exemplo, qual é o problema? Eles estão lá, eles têm eu acho que eles têm o direito de ter a credencial para estar lá no backstage para focar só no atleta. Só que até para isso, a equipe está sendo proibida de participar, porque é de uma empresa que não é patrocinadora do evento, né? E isso que complica as coisas, sabe? Mas, pô, os caras não estão lá só pra divulgar a Growth, pra divulgar a empresa X que não patrocina. Estão lá a fim de cobrir o evento. A gente tá no mesmo barco. É aquilo que eu sempre falo, o bodybuilding é a Fórmula 1 da musculação. Muita coisa que a gente hoje prega, que a gente ensina nas salas de musculação, vieram do bodybuilding. Sabe? Assim como muita coisa que a gente tem nos nossos carros hoje em dia vieram das pistas de Fórmula 1. Então eu gosto muito de fazer essa alusão, esse paralelo, porque é mais pura verdade, né? E não me vem falando, porque as paradinhas... Eu não tô nem falando disso, cara, não tô nem falando disso. Mas eu achei sensacional o que o Júlio falou agora, sabe? As empresas que patrocinam o evento, em especial uma, né, que você sabe bem quem é, restringe tantos direitos dos outros canais de mídia que muitas vezes eles fazem o conteúdo com a câmera focada no próprio rosto e comentando o que está acontecendo, né? O canal do Miguel Chain, assim, se não me engano, né? Não é porque ele não pode, aliás, não é que ele não quer, porque ele prefere assim, porque ele não pode. Né? Porque se ele botar uma foto no momento, embora ele tenha comprado o pacote ali para assistir, mas ele não pode colocar ali. Ele pode no máximo colocar uma foto estática, direito a 5, 6 imagens, coisa assim. Assim como quem quer mostrar o evento tem que ir lá num perfil do Brasil Bodybuilding News e mostrar uma foto estática e comentar o que está acontecendo. Só que se analisar e falar isso por foto é complicado, né? Não tem como. A gente tem que analisar os ângulos certinho, a luz, não tem a mesma noção do que uma imagem filmada mesmo. Não é a mesma coisa. Mas a gente tem que explicar para o público que às vezes não entende isso, que ele está fazendo dessa forma porque é a forma que a gente pode. Eu mesmo já fiz alguns reacts sobre alguns resultados
Mas eu não vou mais fazer porque, primeiro, por causa dessas restrições, eu me sinto muito mais confortável em estar reagindo a vídeos do que por fotos, né? Porque é complicado, cara, você reagir por foto. A foto pode estar editada, pode estar com um filtro ali colocado na hora de postar, que mascara um pouco os eventos, os detalhes, porque a detentora das imagens não permite ninguém, restringe tanto que qualquer violaçãozinha a gente corre risco de ter o nosso perfil derrubado, nosso canal derrubado. Complicado isso. Mas é isso, pessoal, essa foi a minha opinião a respeito do assunto, não sei qual é a sua, fica à vontade para colocar a sua opinião, você que é um amante, entusiasta do bodybuilding, deixa aí a sua opinião, vai ser muito bem-vindo, não esquece também de se inscrever, deixa o like, ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos assim, porque sendo expert ou não, acho que todo mundo pode falar a respeito do assunto, a opinião é livre, beleza? Todo mundo gosta de assistir uma competição de bodybuilding e falar sobre as suas opiniões, mas claro, mantenha o respeito. Lembre-se, está precisando de suplementação de qualidade para levar seus resultados para um próximo nível, não esquece de dar uma passada no site da Probiótica e usar o cupom EUPROPERSONALFABIO para você garantir 15% de desconto. Se você gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto no ponto, com dicas de treinos para elevar seus resultados para um próximo nível também, me segue no Instagram, TikTok, Facebook, porque eu estou por lá também. Os links estão todos nas descrições, comentários fixados. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.